Boa noite a todas e todos. Boa noite, Alex. Boa noite, noite, Paulo. Hoje temos aí mais uma manifestação internacional de juristas. Acho que é a segunda manifestação de juristas estrangeiros em menos de 2 meses, né? A favor da candidatura Lula. Temos a visita do ex-presidente da Colômbia ao Lula, lá na sede da Polícia Federal em Curitiba. Inclusive, ele pediu um comitê da ONU no Brasil, além, claro, de defender a candidatura Lula. Vamos falar da campanha do Haddad lá no Nordeste, mostrar algumas fotos. Tem documento mostrando a manifestação do governo brasileiro enaltecendo a importância dos tratados internacionais. E, claro, temos aí Lula na TV, que é o título que a gente escolheu aí hoje para falar dos processos no TSE. Por quê? Porque tudo indica, né, os prazos do TSE indicam que Lula não tem, o programa eleitoral do PT não tem como sair da TV, né, não vai dar tempo. Na melhor das hipóteses, esse processo é julgado lá para o dia 4, 5 de setembro, e tem vários dias de prazo para a defesa se manifestar, tem recursos, tem acusação. Então, assim, o Alex vai detalhar aqui os prazos, mas tudo indica que a campanha inteira o Lula vai estar na TV. Aí, claro, né, o Lula foi banido, então, em partes, ele foi tirado do programa eleitoral porque ele está preso, então ele não pode gravar vídeos de campanha. A gente não pode ver, por exemplo, vídeos inéditos dele numa campanha, né? São vídeos gravados, a gente vai ver vídeos do Haddad. Então, assim, de certa forma, ele está banido. Mas, por outro lado, ele tem o espaço dele, a fala dele vai estar lá, endossando o Haddad. Tenho certeza que tem vídeos dele que foram gravados com esse intuito, né? Então, mandem seus comentários aí, suas perguntas, se inscrevam no canal e apoiem a nossa campanha de assinaturas solidárias no Brasil247.com/apoio. Alex, vou começar com você com essa história do programa eleitoral. Como é que tá os prazos desse processo no TSE? Então, hoje que o TSE se pronunciou, né, o Barroso se pronunciou a respeito do trâmite. E o trâmite mostra que até o dia 17 de setembro não há como ter uma definição sobre a impugnação ou não. O prazo é o seguinte: a partir de amanhã contam 7 dias. Porque assim, o Barroso ainda não se pronunciou, nem vai se pronunciar agora. Ele não disse nem se ele impugna, nem se ele aceita. Não, isso é depois, eu vou explicar. Tem 16 pedidos de impugnação. Isso. Então, a defesa do Lula, a partir de amanhã, tem 7 dias para responder a essas impugnações. E depois de 7 dias, tem mais... Aí de 7 dias já é dia 30, né? Hoje é dia 23, eleitoral exatamente. Começa dia 1º. Então, o horário eleitoral já começou, certo? Só com essa... Depois tem 4 dias para testemunhas, 5 dias para coleta de provas, 7 dias para alegações finais dos acusadores, e só então, aí já estaremos no dia 14 de setembro. Só então tem o pronunciamento ou do Barroso ou do plenário. Por quê? Qual vai ser a defesa do Lula? O artigo 25. Da lei da ficha limpa. E o artigo 25 tem que ser julgado pelo colegiado do TSE. Em resumo é o seguinte: até o dia 17 de setembro, pelo menos, não vai ter nenhuma conclusão esse processo. Nenhuma. O horário eleitoral começa dia 1º, até o dia 17 são praticamente 3 semanas, em que Lula, apesar de não vai ter vídeos novos, porém, eu acho que vai ser a grande atração do horário eleitoral, né? Todo mundo vai querer saber o que vai ser a campanha do Lula. Então, ele vai ser a grande atração, e ele junto com o Haddad, né? E eu acho que o horário eleitoral vai servir, são terça, quinta e sábado, né? Que são os horários de presidente da República. E o PT tem 2 minutos e 23, né? É o segundo maior tempo. Uhum. E fora os spots de 30 segundos, né? Então, eu acho que vai ter um tempo razoável para as pessoas perceberem a identidade entre Lula e Haddad. Ou Andrade, como já tem chamado no Nordeste, estão chamando Haddad de Andrade e a Manuela Dávila de Manuela Grávida. Não é por causa da palavra Dávila e grávida. Rima, né?
É interessante o que você falou, porque assim, todo mundo vai ter vídeo inédito. O Henrique Meirelles, por exemplo, a campanha dele divulgou um vídeo hoje, não sei se vocês viram, em que ele fala o nome do Lula 3 vezes e a imagem do Lula aparece. E aí pergunta se o Temer aparece no vídeo. Não, claro que não. Mas assim, todo mundo tem vídeo novo de campanha, os produtores estão lá se matando, quebrando a cabeça para fazer um mais criativo que o outro, tentando tirar... leite de pedra ali no caso do Alckmin e em outros casos também, né? O que a gente vai fazer com esse candidato? Agora, o Lula que vai ser gravado, acho que as pessoas vão querer ver os vídeos gravados mesmo, que são os vídeos de antes, né? Não são vídeos inéditos. Claro, fora que o Haddad está no Nordeste, né? Então tem imagens do Nordeste que Quem são, tá no Nordeste? que são Exatamente, inéditas, não tem que são novas, né? E o Lula vai aparecer ali, né, com o material que existe. Mas enfim, o que é importante, que a defesa de Lula precisava, era que Lula ficasse bastante tempo, né, um grande período na TV. E eu estou falando do dia 17 de setembro como limite, porque no dia 17 é a definição do nome. Ou Lula continua, vai em frente sob qualquer risco, ou troca pelo Haddad. Porque, agora, de qualquer maneira, até poderia continuar depois do dia 17, pelo trâmite. Né? Dificilmente haverá uma definição do TSE Exato. até o dia 17. Dificilmente. Ou seja, então Lula vai ter que, no fundo, tomar uma decisão unilateral se ele é candidato até o fim, ou se ele vai avaliar as circunstâncias e falar, olha, dada a situação, eu vou deixar o Haddad concorrer como candidato e a chapa muda e a gente resiste a outra chapa. É isso, e é uma decisão provavelmente que vai caber ao Partido dos Trabalhadores. É essa a decisão. Sim, claro. E aí tá embutido o seguinte nessa decisão. O que diz o artigo 25? Diz que é possível suspender a inelegibilidade se a maioria do colegiado entender que é plausível a defesa do Lula ganhar a causa no final, né? Digamos que Lula continue depois do dia 17 de setembro, sob esse risco. Recursos ao STJ, recursos ao STF, que é o último recurso vai ao STF. E em tese, todos os julgamentos deverão terminar até 31 de dezembro, até no STF. O que diz o artigo 25? Se o candidato, no final, perder, seus votos são anulados. E ele perde até o diploma, se tiver recebido o diploma, né? Caça o diploma. Eu imaginei, quer dizer, a lei não cita explicitamente o que acontece com o vice, porque, em tese, se o presidente, quando é presidente, está sob impugnação, o vice poderia assumir. Porém, no artigo 25, não diz nada a respeito de vice, só diz que os votos do candidato são anulados, e então o segundo e o terceiro colocados iriam para o segundo turno. Sai o primeiro e o segundo e o terceiro iriam para... Então, esse é o risco do dia 17 de setembro. Vamos dizer assim, a gente está vendo uma questão que eu acho que são duas questões. Uma é o fato de que o Lula vai aparecer na televisão, e eu acho isso muito importante. Por quê? Porque o Lula está banido da televisão. Quer dizer, o candidato que é o favorito, ele está fora da televisão. Se ele gravou alguma coisa, ele não pode aparecer, né? Certamente, dificilmente ele vai ter autorização para sair para gravar, mas vai continuar como está, apenas vídeos já feitos e programas históricos e, certamente, declarações que puderem ser tiradas da prisão e tal. Agora, isso é um ponto. O outro ponto é que nós estamos vendo, então, que o Supremo, que o TSE está fazendo uma armadilha. Eles não vão caçar o Lula. Eles vão deixar a decisão nas mãos do Lula. Exatamente. O Lula vai ter que se retirar da campanha, se ele achar que é conveniente, ou ele vai apostar para esse tudo ou nada, que os advogados o aconselham, né? E que agora que a maioria do partido não rejeita por nada, rejeita por duvidar que, assim, um tribunal que até agora negou todos as liminares para o Lula, liminares,
Assim, poder sair da prisão, sei lá, pensar assim, para um dia dar uma entrevista, poder sair da prisão para fazer, olhar lá fora e dar tchau, né? Receber o fotógrafo dele, o Stuttgart, para uma foto, negou tudo isso. Alguém, quer dizer, aí tem o debate político, que é um debate importante. Você calcula que este tribunal, que não deu a ele o trânsito julgado, que vai falar o seguinte, na eleição para presidente a gente vai ser a seu favor? Essa é a discussão. E tem uma coisa que é infernal, porque eles montaram uma coisa que vai caber a ele. Exatamente. Né? Então, vou dizer assim, é uma questão... O que o advogado... Por que o advogado, o Pereira, né, o Casagrande Pereira, está colocando... A esperança dele é que os recursos sejam infinitos. Então, ele não está, claro, como você bem disse, né, Gisele, não é que ele esteja esperando que o tribunal dê a sentença favorável. O que o advogado espera é que os recursos se estendam. Não, o que ele ganha e enquanto os recursos se estendem, o Lula está em campanha. Está em campanha, é candidato, pode ganhar, pode assumir. Não, mas se ele assume, ainda não foi julgado. Porque, quer dizer, nisso que ele está apostando, a defesa. Né? A defesa. Agora, antes, o limite da defesa, isso eu vi uma entrevista que ele deu, estava presente na entrevista. O Casagrande Pereira deu. O limite assim, contados os votos, tudo bem. Mas o limite é a proclamação do resultado. Até a proclamação do resultado, o STF tem que se manifestar. Ou seja, você vai de liminar em liminar. Vamos supor que você ganhe todas. Hoje em dia a gente não ganhou nenhuma liminar. Nem liminar o Lula está ganhando. Nem liminar. Se tiver um dia que quiser fazer pipi fora da cela, ele não ganha. Nem para isso, se ele quiser fazer uma coisa desse, é nada, aquela demonstração, ele está esmagado ali dentro, né? Uma prova de resistência assim que Gandhi talvez tivesse que fazer ali. Eu acho que valeria perguntar ao público. Né? Não, peraí, se Lula deve continuar. Não, você estava falando de armadilha, né? Eu acho que o TSE também, além de colocar a bomba na mão do Lula, pode desejar o seguinte, né? Talvez esteja desejando isso, que manter a candidatura, que o Lula mantenha o seu nome mesmo na urna para que eles possam derrubar mesmo o Lula vitorioso, porque aí é uma forma de derrubar o PT, né? Não tem chance do outro candidato vencer também, porque se o Lula decide antes em tirar o nome dele e colocar o Haddad, o que o TSE vai fazer? Vai ter que inventar uma nova história para tirar o Haddad. Aí não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, assim, se o Lula for nesse tudo ou nada que você está dizendo que alas do PT são contrárias, a justiça né? O judiciário tem os meios ali para derrubar o PT de uma forma completa, que foi eleito, mas sinto muito, você não poderia nem ter sido candidato. Não, veja só, você pode fazer diferente. Como deixar a eleição chegar até a eleição é sempre arriscado? Você chega, você não dá liminar, chega uma hora você tira liminar, chega lá antes do segundo turno. Sim. Você sabe, você tira liminar. Não, pra isso não. Você sabe, aí ele não concorre e o PT não pode apresentar ninguém, exatamente. Que é essa a armadilha perfeita. A armadilha não vai ser, olha, a gente, já que você resolveu se candidatar, vamos voltar ao candidato. Deixa você candidatar, fazer tudo e vamos resolver lá na frente, ó. Inclusive tem um bloco de liminares, né? Como se fosse um bloco de notas, né? Você vai dando liminar. Deixa eu trazer uma crítica aqui do Mauro Couto, que ele fala que o artigo do Alex é um absurdo porque coloca o Lula na TV só até o dia 17 de setembro. E aí ele questiona assim, mas e a ONU? E a legislação brasileira? Como assim até o dia 17 de setembro? Então, só para explicar, o que você está dizendo pelo menos... Esse risco, né? Não, mas o que você está dizendo pelo menos até o 17 de setembro. Até no mínimo ele está garantido. Ele na TV, como candidato, no máximo até 17 de setembro. Depois, mínimo, como. Né? Assim, como candidato, ele, ou então, a menos que resolva porque aí ficar na campanha. Ou vai pra urna. Mas assim, ou ele vira candidato por tudo ou nada, ou então. Agora, vamos supor que ele faça aquilo que parece que se desenhou, né? Que é bem, se não puder, o Haddad é candidato a presidente e a Manuela é candidata a vice, né? E essa a chapa que está desenhada, a hipótese não está resolvido, mas vamos dizer assim, é isso que nós estamos vendo aí, isso que, né? Está colocado aí. Bem, ele pode aparecer no horário do PT como petista.
Ele aparece. Sim, ele perfeito. Fica lá. Como a Glaze vai aparecer. Como o Meirelles coloca o Lula no horário dele. Se o Haddad, como candidato, não vai colocar mas o Lula. ele vai poder. Então, nesse sentido pode, nesse sentido ele vai alimentar, nesse sentido isso vai ser uma coisa muito importante, porque o Lula é o personagem dessa eleição, né? Ele é o protagonista dessa eleição e essa é uma maneira de ele continuar sendo protagonista. Eu queria só explicar para o nosso ouvinte que até o dia 17 de setembro o Lula é candidato, está na TV sem correr riscos. É no mínimo até o 17. Né? Por isso que até o 17 ele está lá na TV, não tem nenhum risco. A partir do dia 17, se o nome dele entrar na urna, aí não pode mais mudar. E aí, se der algum chabu lá na frente, pode sofrer consequências. Por isso que eu estou dizendo, ao menos até dia 17 de setembro, tudo bem. Sinal verde pro Lula. Deixa eu ler aqui um superchat da Fernanda, que sempre traz comentários pertinentes, e ela diz o seguinte: não creio que o Lula arriscará que a direita ganhe a eleição. A prioridade é o seu povo, vai garantir a eleição do seu projeto. É estadista, não personalista. Eu tendo a crer nessa linha de pensamento também, que ele imaginando esse contexto que até agora fizeram de tudo para tirar ele da eleição, inclusive colocar ele na prisão, por que não vão derrubar a chapa como um todo? Então, eu acredito que ele vai pensar isso. Não, vamos pensar num projeto de país, e é melhor o Haddad lá do que não ter a chapa do PT por inteiro. E aí seria assumir e tirar o nome dele, né? Mas, enfim, também tem a linha que eu tenho certeza que muitos petistas vão defender, que não dá para se tirar o nome do Lula, porque seria assumir, seria fazer parte disso, né? Não pode desistir, enfim. São duas áreas. É uma discussão legítima, quer dizer, o Lula deve se retirar ou ele deve esperar o último golpe? Porque tá na cara. Tá na cara que vai ter o último golpe. Vou dar o último golpe, que é para tirar ele da eleição. Acabou. E tirar o Haddad da eleição. Porque a grande questão é essa. O artigo 25 não fala que o candidato principal é anulado e o vice assume. Não fala, exatamente. Se o vice assumisse, aí tudo bem. Só que tem para o Pereirinha. Exatamente. O advogado do PT. Pereira, o advogado do Lula, Pereirinha. Intimidade. Né? Eu perguntei para ele porque ele é pequeno e tal. Mas só por isso, não tenho nenhuma intimidade com ele. E ficou claro o seguinte, a chapa. Nesse caso, a Lula, não o presidente cai, a chapa que perde. A chapa cai, porque quem puxa é o presidente. Vota-se no presidente. O vice vem de camburhada. Você tem que trocar a chapa. Exatamente. Deixa eu trazer um comentário importante também da Neiva Maria de Almeida, recado para paulistanos aqui, pessoas do Sudeste. Ela diz: acabei de chegar do ponto de 100 reis em João Pessoa, foi lindo, Haddad falou bem, e o povo sabe falar o nome dele. Então vamos parar de falar Andrade. Mas Andrade Manuela Grávida. Eu sei, saíram notas na imprensa sobre isso. Eu também gostei de Andrade. Isso na rua, Andrade. Mas eu não sei, eu não tô lá. Não sei, só tô lendo um relato, eu não sei se estão chamando realmente. Então, não, se tem lugar que tá, e se tem lugar que não tá. Isso a minha mulher me chamou atenção. Olha, eu vi um vídeo aí do Andrade Nordeste. Falaram Andrade. O Andrade aí! Bom, entrevistas. Então, pelo menos em João Pessoa não chamaram. Tenha certeza, porque as pessoas primeiro votam no número. E tenha certeza que certos nomes são muito... Em São Paulo, no início, um deputado fazia campanha para Haddad e me disse, você vai nos bairros aí, o pessoal fala Haddad, como se fosse de Roberto Haddad, né? E não ou seja, isso tem, vai aproximando. Agora o importante é 13. É ali que 13. Se vota, é o 13. E o Lula vai estar sempre junto. E hoje o Haddad estava lá em João Pessoa, né? Ele já passou pela Bahia, já passou por Sergipe, Piauí, verdade, acho que foi antes até da Bahia, e hoje ele estava lá na Paraíba, e aí ele colocou um questionamento importante. Até o 247 uma vez, recentemente, né, dias atrás, tinha feito uma matéria assim: o que o Barroso vai escolher, seguir a ONU ou a Globo? E o Haddad colocou hoje: TSE terá que decidir se fica com a ONU ou com o governo Temer, porque
pessoas do governo Temer se manifestaram desdenhando da decisão aí, minimizando a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. E aí ele discursou o seguinte, abre aspas, a ONU se declarou a favor da candidatura do Lula na semana passada, entraram com recursos contra. O tribunal tem que decidir a quem ele vai ouvir, se as Nações Unidas e os tratados internacionais aprovados pelo nosso Congresso, ou se vai ouvir o governo Temer, o Aloysio Nunes e o ministro da Justiça. E aí eu queria chamar umas fotos do Haddad, que a gente separou aí para a campanha, ele em João Pessoa, hoje... Umas fotos bem legais, casal bonitinho, eu gosto desse casal. O Haddad e a esposa dele, Ana Estela, isso mesmo. Mais uma aí, que foi agora à noite. Eu queria falar uma coisa sobre essa história do governo Temer estar desdenhando, porque, enfim, apareceu no Estadão de hoje o que seria o motivo para o desdém. O motivo para o desdém, uma coisa que a gente precisa saber, seria o seguinte, que o decreto legislativo que transformou aquele protocolo facultativo em protocolo que deve ser obedecido, foi aprovado pelas duas casas e não foi promulgado pela presidente. Bem, eu fui conversar com juristas que entendem desses fatos. A primeira explicação que eu tive é que decreto legislativo é um ato soberano da mesa. Ela promulga e acabou. Não precisa a presidência da República confirmar aquilo. Pode confirmar, é mais bonito, mas não precisa. Ou seja, é um ato jurídico perfeito, não há o que questionar. Tanto é um ato jurídico perfeito que em 3 ocasiões o governo Temer foi obrigado, na condição de representante, de responsável pela República Federativa do Brasil, que é assim que ele foi chamado, né, responder aos questionamentos da defesa do Lula, dizendo que os direitos do presidente estavam sendo negados, ignorados. E eles apresentaram a defesa. Eles chegaram, inclusive, a questionar, mas esse decreto não foi promulgado pela presidência. A defesa falou, porque não é necessário. E eles continuaram o debate. Ou seja, eles não é necessário porque o Congresso... Porque o Congresso é soberano, a decisão soberana do Congresso. Não é uma presidência, é o Estado. Exatamente, né? é o Estado então, mesmo. Assim, não é uma gestão. Exatamente, não é um governo, é a República Federativa do Brasil que assume isso. Né? A República então não tinha nada a ver com o Temer. Nada a ver com o Temer. Mas aí falou isso. Não falou isso. Mas os caras não querem, evidentemente, dar razão. A República, o governo Temer não quer dar razão ao Lula, não quer dizer não, o Lula está sendo ferido, né, não está querendo. Então eles começaram a negar isso, mas eles foram, como a gente viu, derrotados no conselho. No conselho. Ou seja, eles reconheceram aquilo como um fórum, reconheceram aquilo, eles foram interlocutores. Se eles achassem que realmente aquilo não tiver valor nenhum, eles que tinham comparecido. Vocês são uma coisa que não tem valor algum. Eles tinham dado aí uma de Sardenberg, né? Isso é daquela polícia que fala assim, é um comitezinho, eu não vou falar com um comitezinho, né? Não tem mais o que fazer, não. Responderam respeitosamente, pediram ajuda, inclusive, para o Sérgio Moro e para o Ministério Público para dar respostas para alguns questionamentos. Quer dizer, ou seja, foi tudo ali, mas foram 3 vezes. Ou seja, é um ato soberano da mesa e, além de tudo, o governo parou. Isso vai vir, porque eles agora estão precisando de argumentos para explicar por que eles não estão respondendo. Sobre isso, a gente tem um documento para mostrar, vou pedir para o André colocar aí na tela, que é o governo brasileiro respondendo no dia 3 de abril, dia do meu aniversário. André, tem como aumentar um pouquinho só lá embaixo, nas últimas 3 linhas lá, que é a resposta do governo Temer. Diz assim, a Federação... República Federativa do Brasil saúda a oportunidade de reafirmar o compromisso com as Nações Unidas, com os direitos humanos das Nações Unidas e o comitê, esse honorável comitê. Portanto, então, é isso que o Paulo está falando, é esse documento que está tirando o sono do governo Temer. Agora, tem uma questão que foi lembrada que, em setembro, abre-se a Assembleia Geral da ONU, na qual Michel Temer fala na condição de presidente da República Federativa do Brasil, que é uma tradição. Ele vai falar como um presidente que não está cumprindo uma decisão de um comitê da ONU, uma demonstração de prestígio, ou ele vai tentar falar assim, escondendo isso? Vamos ver, mas certamente, se até lá o presidente não tiver sido respeitado nos seus direitos, vamos ter um protesto em Nova York. Eu acho que eles vão diferenciar, né? Não, isso aqui é a ONU de verdade, aquilo lá é um comitê... É um comitê honorável, não é um comitê honorável, né? Pois honorável comitê.
Então, acho que pode ser que venha esse discurso do governo, que não, isso aqui é Assembleia Geral, pô, é a ONU... Não vou perder essa boquinha. Mas o Temer tá aí há quase 2 anos. Não teve Assembleia Geral já? Ele foi? Não? Foi, né? Sim, mas ele não discursou. Ele é obrigado a discursar. Então. Ele discursou. Então, assim, agora... a gente vai ver esse terror de novo, né? Porque eu não lembrava. Bom, tem bastante gente comentando aqui. Val Silva diz que vai ser ótimo ver a campanha do presidente Lula na Globo, né? Como sempre, né? Tem que ver. A gente vai ver, só que essa vez tem um gostinho melhor, né? É a mesma coisa de ver o Jornal Nacional divulgando pesquisas e tal, mostrando o Lula aí com 39%. Então, tem um gostinho especial. E vai entrar muita gente no horário eleitoral. Até o filho do João Goulart. Vai entrar. Vai entrar. Até aquele João Goulart filho, sim, mas ele não entra nos debates, porque não tem parlamentares, só que no horário eleitoral ele tem 15 segundos, 10 segundos, alguma coisa assim, é o menor tempo, mas vai estar lá, vai ser uma coisa assim, um vai ter 10 segundos, outro 5, vai ser um... Meu nome é João Vicente. Meu nome é João, no outro, Vicente. Isso. Acompanha o próximo programa. Marina, né? O Francisco de Assis está perguntando aqui se o Lula ganhar no primeiro turno e depois transferir os votos dele pro Haddad. Aí como é que vai ser? Um gasoduto, um voto duto? Não é o Lula que vai transferir. Vou dar uma resposta. Né? Aí só com levante popular. Porque aí tem um levante popular. Só com levante popular. Entendeu? Não. Não, ganhou tudo fora de todas as regras. Como é que confirma a vitória? O levante popular. Vamos sair na rua. Então, eu tô falando. Fernanda diz aqui, obrigada pelo superchat. Fernanda diz, tem grupo espalhando que Haddad e PT estão enganando o Lula, como se ele não orientasse as decisões, como se os filhos não esticam sempre com os petistas. Intriga, né? Intriga. Que o Haddad e o Lula se conhecem? Quantos anos o Haddad ficou no ministério? Eu acho que a gente tem que pensar assim. Depois de tudo assim. isso, alguém acha que um está enganando o outro, alguma coisa está errada, né? Com o mundo. Eu acho que a gente tem que pensar que o Lula escolheu o Haddad e ele confia no Haddad, né? Então... eu acho que vamos olhar. Nunca houve nenhum... Eu queria fazer uma observação. Milésimo de desconfiança de qualquer coisa desse tipo. As coisas estão caminhando bem para uma derrota do golpe, do fascismo, nessa eleição. Quando eu digo isso, o Lula não para de crescer, isso já é um grande sinal, uma coisa muito importante, porque realmente ele é o carro-chefe de tudo isso. Ele carrega tudo. Segundo, o reconhecimento do Partido dos Trabalhadores também está atingindo um patamar que é recorde histórico. 1 em cada 4 brasileiros. 1 em cada 4. Assim, os outros partidos são 6 vezes menos importantes, se não 12 vezes importantes. Acabou, ou seja, tudo poeira na humanidade. Tem um partido que existe. Esse partido que dizia que tinha acabado no mensalão e que ia acabar na Lava Jato, tá aí. É o partido mais reconhecido. E é porque esse partido existe que o Haddad é uma pessoa possível. O Haddad é possível porque ele vai pro Nordeste e teria recebido. Ele não chega lá falando pelas moscas, né? Ele não chega, não. Ou seja, então tá tudo andando bem. E agora, o Lula, que está banido da televisão, banido, ele não aparece, a Globo boicota, e os outros não mostram, quando mostra para falar mal, ele vai aparecer. Ele vai aparecer 2 minutos por dia. Isso é muito. Isso vai mudar o estado de ânimo dos brasileiros. Isso vai levantar a campanha. Eu não sei, daqui a pouco ele vai estar com 112% de intenção de voto. Porque veja bem, é uma coisa assim, o país nesse horror. A ONU falando mal, bem do Lula e mal dos adversários, porque todo mundo é adversário ali, né? Todo mundo querendo fazer campanha sem ele, debate sem ele, tudo isso, né? E ele tá ali, olha, tá muito bom. Pois assim, a gente vai viver um período que vai ser provavelmente um período de graça. Esse período do Lula na televisão. Deixa eu trazer uma mensagem do Lula, notícia quentíssima, acabei de receber, recado do Lula sobre a Globo. Não adianta a Globo tentar esconder minha candidatura, esse é o título. Mensagem dele é a seguinte: não vai ser a Globo quem vai definir minha candidatura. Não adianta tentarem esconder nossa campanha. A Rede Globo tem dificuldade de aceitar a soberania do voto do povo brasileiro. Já vimos essa história com as diretas. A campanha Lula está na rua junto a milhões de brasileiros. Fernando Haddad segue, na qualidade de meu vice e porta-voz, viajando pelos 4 cantos desse país e levando nossas ideias para retomar um Brasil mais justo e com oportunidades para todos. As pesquisas mostram que o povo brasileiro não está disposto a abrir mão do direito de escolher seu candidato. Ontem a gente comentou aqui que a Globo não está passando
os dias de campanha do Haddad, né? Porque mandou ainda o recado, a gente não vai cobrir a campanha do Lula porque o Lula está preso, né? Faz questão de dar essa alfinetada. Mas o Haddad está em campanha e a Globo ignorou, mas não que ela não foi lá cobrir, ela vai cobrir, mas ela não passa. Como a gente mostrou aqui a foto do microfone da CBN e da afiliada da Globo lá em Sergipe, né, a TV Sergipe. Então, esse é o recado da Globo, é o recado do Lula para a Globo. Não adianta que nada vai mudar. A Globo, mais uma vez, insultando o jornalismo, né? Isso é um insulto ao jornalismo. Não cobrir a campanha que está na rua. Estamos vendo que está na rua e a Globo diz que não está. Quer dizer, aquela coisa, né? Onde estão os fatos, né? Como diz a CNN, facts first. Onde estão os fatos? Agora, como é que a Globo vai ficar depois que o PT ganhar? Né? Como é que vai ficar a cara da Globo? Ela não aprendeu com as diretas, depois teve que se arrepender. Vai ter que se arrepender de novo. Quer dizer, a Globo não aprendeu a lição. A Globo tenta ser uma emissora política, o que não deveria ser. É uma concessão estatal, você não pode tomar posições como ela vem tomando desde o começo. Primeiro apoio à ditadura, depois apoio ao Collor, depois nomeia ministro. Quer dizer, a Globo está fazendo um papel de partido político, que não é o papel dela, né? Está querendo conduzir, e conduz realmente a opinião, né? Você falou do Levante Popular, ela fez o Levante Popular em 2013, convocou as pessoas na rua contra a Dilma em 2013. A Globo faz isso. Então, esse papelão que a Globo está fazendo nessa campanha, chega a duas conclusões. Primeiro, não aprenderam com as diretas. Segundo, alguma hora vão ter que se arrepender disso também. É um absurdo você, no jornalismo, negar uma evidência, que a campanha do Lula está na rua, que ele é o principal candidato, que o próprio TSE reconhece que ele é candidato, porque não há uma decisão final. E a Globo tenta esconder. Não, isso só mostra o seguinte, que até o fim eles vão se valer de todos os meios, a começar pela destruição do jornalismo, para impedir o Lula de entrar na campanha, de ser reconhecido na campanha, e se de alguma forma a campanha do PT for legítima, eles vão tentar transformá-la em ilegítima pelos todos os meios ao seu alcance, como eles já fizeram. Ó, uma notícia aqui. Moro sugere que candidatos se manifestem sobre lei de abuso e prisão em segunda instância. Olha o Moro entrando na política descaradamente, entrando na campanha, pedindo para que os candidatos deem posições X ou Y, né? O Dallagnol já grava vídeo dizendo, gente, votem assim, votem assado, vocês têm que votar de tal jeito. É claro, ele está defendendo que vote em políticos contra a corrupção, mas a gente tem que ver isso com muita desconfiança, porque ele tem sim lado, né? E a gente sabe que tem muitas posições ali contrárias ao PT. Então, será que ele é contra a corrupção de todas as pessoas de uma forma igual ou ele tem um rancinho ali? Não, tem o seguinte, tem ali um viés ideológico muito forte. Claro. Nós até não comentamos aqui, ou comentamos en passant, no fim da semana passada, se não me engano, o juiz Thomson Flores foi fazer uma palestra num clube militar, que é dirigido pelo Mourão, o vice que está à direita do Bolsonaro, onde ele se declarou amigo do Mourão, o senhor Thomson Flores. Então, essa atitude Thomson Flores de comparecer a um clube militar, dirigido por um ex-militar de extrema-direita, de quem ele é amigo e de quem compartilha as ideias, dá mais uma demonstração de que esse tribunal, o Tribunal Supremo, está contaminado pelo viés ideológico e de extrema-direita. É isso que está acontecendo com esses tribunais, pelo menos. Com nenhum valor democrático. Nada. Porque isso foi equivalente a um ato de desagravo para o Mourão, que depois de tudo tinha feito aquela desastrada pronunciamento recente, não é aquele, em que ele volta a falar que o brasileiro é um povo condenado, porque ele tem no seu sangue o português que só quer saber de privilégios, o índio que é um indolente e o negro que é desonesto. Quer dizer, esse é o vice do Bolsonaro, né? Quer dizer, esses comentários assim, descontando o ar pernóstico
podiam valer um processo por uma ação por racismo, né? Porque todos os estereótipos do racismo estão ali, né? Ele, assim, e é um sujeito com quem o presidente da TRF4, que é o tribunal onde está a segunda instância que condenou o Lula, vai comungar, vai fazer ali sua comunhão, realmente, sabe, é escandaloso, é escandaloso. Bom, a gente está com mais de 4 mil pessoas no YouTube, mas muita gente no Facebook. Então, quem tiver no Facebook, se puder migrar para assistir no YouTube, youtube.com/Brasil247, a gente dá mais atenção para os comentários aqui. E, bom, depois eu leio aqui alguns comentários, mas pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, que a gente já passou os 140 mil, então rumo aos 150 aí, com a ajuda de vocês, compartilhamento do canal para todo mundo e compartilhamento também da nossa campanha de assinaturas solidárias no Brasil247.com/apoio. É assim que a gente se sustenta, a TV 247 aqui, que faz entrevistas todos os dias, cria novos programas, mantém os mesmos programas e fala com vocês todos os dias. Uma manifestação muito importante hoje foi a de juristas internacionais. A gente já comentou sobre outra manifestação semanas atrás, né? Acho que cerca de um mês atrás. E é muito importante que exista mais uma carta dessa. Foi uma carta enviada ao STF, à Presidência da República, ao TSE, ao Itamaraty e ao Ministério da Justiça. A mesma carta alertando o Brasil que a decisão da ONU sobre o Lula tem que ser cumprida na íntegra. Então, assim, existe um fato novo, né? Os juristas estão endossando essa decisão. Temos lá nomes como Luigi Ferrajoli, Juan Garcés, Baltazar Garzón, e muitos nomes importantíssimos em vários países, né? Como é que vocês viram essa carta? Começando eu acho que essa determinação vai ser cumprida, sim, pelos eleitores. Os eleitores é que vão cumprir essa decisão da ONU. Já estão cumprindo. Não por coincidência, Lula já está subindo, sem fazer nada, sem sair da salinha dele, né? Então, sabemos quem é esse governo. Isso é um governo de direita para a extrema-direita, né? É um governo que é um governo fora da lei, é um governo que perdeu o controle, né? Onde manda uma lava-jato que corrompe a Constituição. Enfim, é um governo que nem existe mais, né? Um governo inexistente, né? Um governo nulo, que já começou com uma fraude, a fraude disso que eles chamaram de impeachment, que era um golpe, e continua com essa... Então, eles podem ignorar quanto eles quiserem esse tipo de determinação, mas o eleitor certamente vai cumprir a determinação da ONU. Eu queria falar que eu acho muito importante essa carta, por dois nomes que ali estão que eu conheço. O Baltazar Garzón é um juiz espanhol que foi que deu voz de prisão para o Pinochet quando ele se encontrava na Europa, a passeio. E criou um caso internacional demonstrando muito bem que não se pode tolerar que tiranos como o Pinochet, responsável por várias mortes de chilenos, e no caso, mortes de espanhóis, que eu estava espanhóis no Chile, ficasse impune. Então um sujeito com um comportamento muito importante, muito corajoso, que esteve no Brasil durante o processo do impeachment. Quer dizer, ele acompanha o que se passa no Brasil, ele não é um navegante. Assim, o outro é o Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli é um italiano, é um jurista assim, que é considerado hoje um dos maiores estudiosos das garantias individuais no mundo. Ele tem livros assim caríssimos, em português, que as pessoas leem aqui, precisam estudar, porque cai matéria e tudo isso. E ele conhece a Constituição brasileira, ele estuda a Constituição brasileira, essa que o Temer e o Meirelles estupraram com essas reformas que eles fizeram, ele conhece e reputa como uma das mais avançadas do mundo, justamente por ser, e era mais do que é hoje, né, uma Constituição que leva em conta a realidade social do país. Então ele é um sujeito que tem essa visão, uma visão muito rica, muito moderna do que é a justiça. E são eles que se manifestam dizendo que tem que respeitar os direitos do Lula. Não são outros. Não são os advogados que você pega na esquina, num bar, num café ali, você acha lá uns... Não, são grandes juristas. Tem
Muita gente comentando aqui e a audiência só aumentando. A Dalila Alves está pedindo para a gente destacar a importância de se eleger uma bancada progressista. Um dos objetivos do Palanque 247 que a gente faz aqui é inclusive isso, né? Na verdade é principalmente isso, apresentar opções para que vocês votem em pessoas com ideias, projetos progressistas para as câmaras legislativas, né, para as assembleias e para a Câmara Federal, para o Senado. Hoje à noite a gente vai ter o Gilmar Tato aqui, que é candidato ao Senado pelo PT aqui em São Paulo. Então é muito importante mesmo que não é só votar na presidência, um presidente de esquerda, mas sim que a gente melhore um pouquinho o Congresso, que a gente sabe que não vai ter maioria progressista, né? Isso é um fato, mas a gente tem que gradualmente minimizar essa diferença de conservadores e progressistas. Mas o Paulo, você gravou um vídeo hoje que aborda esse tema, que eu achei muito interessante, que é metade do Congresso, da Câmara é de Empresários. Pode ser, de 513 são 200 empresários, sem falar em 200 ruralistas e outros sujeitos que são empresários que não se apresentam como tais para não ficar chato. Ou seja, não representa em nada a sociedade. É uma representação de poder, não de perfil da sociedade. E agora que o financiamento é aberto para o indivíduo, então o cara que ele tem banca mais sua grana... campanha. Exatamente. É uma questão assim, eles vão tomar de assalto o Congresso e aquilo que eles fizeram agora... E vão ficar donos. Quer dizer, é necessário mais do que nunca ter uma resistência a isso, porque, olha, vai ser realmente, sabe, assim, é preciso que os partidos tenham responsabilidade para eleger bancadas fortes, para fazer campanha, para convencer, para prestigiar seus candidatos. E é importante ter esse olhar, além dos partidos, a composição de quem são as pessoas. Então, quando você tem uma Câmara com metade de empresários, que interesse de trabalho eles vão defender? Exatamente. Nenhum, né? Outro dia estava aqui o Vicentinho e ele falou uma coisa muito interessante, que eu sou o único representante, praticamente, dos trabalhadores lá. Então, eu vou lá nas comissões, eu estou lá apresentando projetos para que o motorista e o cobrador para que o motorista não cumpra a função de motorista e cobrador ao mesmo tempo. É um cara que olha do ponto de vista do trabalhador, entre várias outras coisas, horas extras e tudo mais. Então, a gente precisa de mais representantes, como o Vicentinho, né, que representa trabalhadores, mulheres, negros, LGBT. Deixa eu agradecer o superchat do Walter Claro. E tem muita gente elogiando o programa aqui, o Reginaldo Pereira, a Vilma César, tá achando muito legal, boa noite, tá elogiando nós três aqui. Então vou reforçar aqui que se vocês gostam dos nossos programas, contribuam com a nossa campanha de assinaturas solidárias, doem lá um valor simbólico e se inscrevam no canal aí. Um valor simbólico por mês, né? Simbólico? Ela que tá dizendo. Pode até ser efetivo. Não precisa ser obrigatoriamente simbólico. Se você pode mais, doe mais. Mas vamos comentar a visita do ex-presidente da Colômbia. O pessoal tá pedindo aqui, sem dó. Ernesto Samper, que visitou hoje o Lula, né? A gente tem até umas 2 fotos aí da visita e também de um ato que ele participou lá. Ele na frente da PF. E ele segurando a bandeira Lula Livre ali na vigília Lula Livre. Então, ele disse o seguinte: peço que a ONU envie uma comissão para verificar o cumprimento da liminar concedida a Lula. Ele está sendo perseguido judicialmente, é um preso político e deve ser liberado para voltar a lutar pela democracia e pela inclusão social. Como é que você vê essa visita? Mais uma importância internacional, né? Mais um presidente internacional. O Semper, quando o presidente da Colômbia, ele chegou a ser muito pressionado pela DEA, e quem o defendeu foi Fernando Henrique Cardoso. Então, este é o Semper, que hoje defende o Lula. Semper, falei errado. Semper, né? Acho que é Semper. Semper. Semper, realmente também não estou fazendo questão da pronúncia aqui, não. Certo. Ele era presidente da Unasur, ele renunciou ao Unasur quando ele tentou aprovar um voto de repúdio ao golpe que afastou a Dilma e ficou um baratavô ali, ninguém queria fazer nada, e foi se afastando e caiu fora. Essa sugestão dele é muito importante, é uma sugestão prática. Ou seja, estão aqui denunciando, estão aqui falando, bem, mas se a coisa já é assim mesmo, tem que vir alguém aqui para ver se estão cumprindo, e se não estão cumprindo, por quê?
Não é para ficar ali mandando e ficar aqui uns se esgoelando lá, outros dando entrevista. Não, vem alguém da ONU aqui, né? Não precisa vir de chapéuzinho de capacete azul, porque isso eles são as tropas da ONU, mas vem alguém aqui, né? Fala e vai lá para Curitiba, vê como estão as condições, vê se o presidente tem a sua liberdade respeitada ou não, o que precisa ser feito. Eu acho muito bom, é um político. E o Semper é aquele político que acha, assim, que o Lula e o Haddad precisam manter uma conexão emocional, porque essa conexão, ou seja, de que vai permitir a transferência de votos. Precisa ficar muito claro para o eleitor que o Lula não está sendo vítima de nada, que o Lula e o Haddad estão unidos. Isso é a coisa mais importante para que essa operação, muito possível de ocorrer, que é o Lula renunciar a uma candidatura, se afastar da candidatura para o Haddad assumir a candidatura. Para não se afastar, inclusive. Para não se afastar da política, todo esse jogo que eles estão fazendo aqui. Para isso poder existir, tem que haver uma conexão emocional dos dois com a população, com o eleitorado, e é isso que ele acha, e é importante que ele fale. Mas e só antes de passar pro Alex, o Podemos hoje, né, o Podemos espanhol da Europa, fez uma importante manifestação. Claro, pensei que era Álvaro Dias. Não, não dessa vez. Fez uma manifestação importante também, divulgou um texto em defesa dos direitos políticos do Lula, em defesa do direito de Lula ser candidato. Aí um trecho do documento diz: o objetivo do procedimento judicial contra o ex-presidente não é a luta legítima e essencial dos poderes políticos contra a corrupção, mas sim a prevenção da candidatura à presidência de Lula, a quem todas as pesquisas apontam como vencedor. Então, mais uma manifestação estrangeira hoje internacional. Alex. Não, isso aí, quer dizer, a gente já previu no começo, né, que a repercussão internacional, o apoio internacional ia crescer, que é o que está acontecendo. A sugestão do Semper é maravilhosa. Vem uma comissão para cá verificar o que está acontecendo. Essa questão da ONU é o mote da campanha. Essa questão da ONU vai continuar sendo o assunto principal dessa campanha, cumprido ou não pelo governo. Porque o assunto já está lançado. O assunto já está no ar, já está sendo discutido. E quando as pessoas ficam sabendo que a ONU afirma que é possível Lula ser candidato, elas passam a votar em Lula. Porque, quem estava falando hoje? O Leonardo Arthur estava contando hoje, no outro programa, de um motorista de táxi, de Uber, né, que ele estava conversando, que queria votar no Lula, mas não sabia se podia. Mas pode votar no Lula por causa dessa desinformação da Globo. Então, a ONU está dizendo que pode sim votar no Lula. E as pessoas estão captando essa mensagem. E essa mensagem vai se multiplicar. Por isso que é difícil, cada vez mais difícil, derrubar o Lula e derrubar a chapa Lula-Haddad. Porque tem o apoio da ONU, além do apoio do Papa, além do apoio da maioria da população. Queria só falar nossa audiência aqui, que está incrível. A gente está com 650 pessoas no Facebook e 4.200 pessoas no YouTube. E a gente tem 2 superchats aqui e uma mensagem muito legal do Lucas, que está participando do superchat. Ele diz: trabalho como médico numa área de vulnerabilidade aqui no Nordeste. Ano passado, via um povo acanhado em admitir em quem votaria. Hoje, vejo um povo que não tem vergonha de dizer que vota em Lula. Pô, muito legal essa mensagem de quem tá lá, de quem tá no meio do eleitor, que é a massa, né? O eleitor que não é o eleitor que fica discutindo política, mas simplesmente que vai lá e vota. Então, esse eleitor tá dizendo que vai votar no Lula e isso não hoje, né, mostrando as pesquisas, não tira dúvida que vai votar no candidato do Lula. Paulo Sérgio Nunes também, obrigada pelo superchat. Ele pergunta: vocês podem comentar o convite de Aécio para uma reunião em seu esconderijo? Desculpa, Paulo, eu estou desinformada dessa história. O que eu soube do Aécio hoje, que um jornalista de Minas me informou, é que ele está fazendo uma campanha meio escondida, não está ali fazendo muito alarde, não está distribuindo fotos. Eu, por exemplo, recebia coisas da assessoria do Aécio antes. Tem, no Twitter tem. Ah, tem? É assim, Aécio, agora é deputado federal.
Agora. Agora é deputado federal. Sempre foi senador, então agora é deputado federal. É o que ele está passando no agora, Twitter. Aí está mostrando, isso foi trabalho do Aécio. Ele está nessa campanhazinha. Meu Deus, aí que vergonha. No Twitter. E a Dilma está só crescendo lá, as pesquisas estão... está muito à frente do segundo colocado. Né? A Dilma está consolidada praticamente ganhou essa eleição. Agora a gente precisa comentar do vídeo do Alexandre de Moraes. Aquele Alexandre de Moraes que disse cada um no seu galho, né? Cada macaco no seu galho sobre a decisão da ONU. O comentário mais chulo que vocês já ouviram sobre essa decisão da ONU. A socióloga Thaís Moia, que é nossa colunista e que está cavando aí, resgatando declarações e vídeos dos ministros do STF sobre tratados internacionais, hoje trouxe mais uma pérola para o 247 e é uma aula um vídeo aula que o Moraes deu em 2010, em que ele garante que os tratados estão mesmo acima da lei nacional. A Thaís Moia também já trouxe vídeo, declaração da Raquel Dodge e de outros ministros, o Barroso também. Bom, fica difícil para o Moraes mudar essa posição, assim como a gente já comentou do Barroso, né? Principalmente porque ele fez o comentário mais tosco de todos, né? Olha, tá ficando difícil, eu acho que eles vão querer fingir que esse problema não existe. Porque se colocar para discutir, vai ser difícil, porque não é uma coisa que você fala agora e todo mundo vai esquecer, é uma coisa que tem repercussão internacional, que os juízes prestam atenção, você não pode dizer que está votando contra a corrupção, que é o discursinho fácil, você está ali, você está discutindo, é o judiciário falando com o judiciário, você está rejeitando uma decisão legítima, você está rejeitando um organismo internacional, e a grande questão da justiça toda no pós-guerra é a construção de uma jurisprudência internacional, portanto, você não pode ir abandonando, e é a partir daí que eles falam, e aí está, meus amigos, aí está. Então essa é uma questão muito séria, essa questão da ONU foi no nervo ali desse comportamento do judiciário, esses ministros que se assodaram, que saíram em defesa, em ataque ao Lula, em defesa da Lava Jato, assim, estão sendo obrigados a ficar quietos e pelo visto, vão aparecer mais vídeos, mais documentos, vai ficar cada vez mais difícil tentar sustentar essa posição sem fazer um papel ridículo, sem fazer declarações toscas, né, que depois ninguém leva a sério. Eu acho que a grande contribuição do Alexandre de Moraes nesse episódio foi lembrar da grande música do Gilberto Gil, Cada Macaco no Seu Galho, que diz o seguinte: cada macaco no seu galho, a gente sempre escutou falar. O meu galho é na Bahia e o seu é em outro lugar. Essa é a mensagem para o Alexandre de Moraes. E essa é a mensagem de Alex Sonic. A gente tem um último tema para comentar rapidinho, que é a ministra Rosa Weber ter recebido grevistas de fome. Isso foi ontem, né? A gente acabou não falando. Tem até uma imagem aí, daqui a pouco a gente mostra. Tá aí já. Então, a ministra aí com os grevistas, só uma pessoa, uma mulher não esteve presente porque ela não estava se sentindo bem. Ela já tinha recebido atendimentos médicos, então ela não era melhor ficar de repouso, segundo o conselho dos próprios médicos. Então, e eu queria dar uma informação aqui, que foi da comunicação dos grevistas de fome. Eles disseram o seguinte, esse foi o comunicado. Um trechinho dele, né? Estava relatando a visita da ministra Rosa Weber, dizendo que eles apresentaram as reivindicações, ela ouviu, anotou, e um outro trecho diz o seguinte: o ministro Luiz Roberto Barroso não atendeu aos grevistas, designando sua chefe de gabinete, Renata Saraiva, para acolher os pleitos apresentados. Ela, por sua vez, conversou com os ativistas na antessala do gabinete, permanecendo o tempo todo atrás do balcão. A funcionária anotou os principais temas e comprometeu-se a levar as informações ao teu ministro. Alex. A Rosa Weber respondeu o seguinte a essa visita: existe o ouvir e o escutar. Eu ouvi e escutei o que vocês disseram. Nossa. Até logo. São as palavras da ministra Rosa Weber para as pessoas que estão há 22 dias em greve de fome, pleiteando que o STF cumpra a Constituição. Exatamente a função do STF, né? Como já dissemos ontem aqui, como está todo mundo vendo, existem pessoas que estão indo para sacrifício máximo em nome da defesa da Constituição. E as pessoas que têm aquela obrigação que podem defender a Constituição com uma caneta, sem sacrifício algum,
preferem. É muito estranho. Eu só queria terminar, posso terminar com a cena lamentável do Bolsonaro de hoje? Sim. Um vídeo captado pela equipe do Carrapato Estadão, que trabalha para o Estado de São Paulo, que estão acompanhando de perto todas as campanhas dos candidatos, flagraram em Araçatuba hoje, Bolsonaro num palanque, falando para um público, ele pega uma criança, aparentemente, sei lá, 3 anos, 3 anos, enfim, vestida com uma farda, e o Bolsonaro fala para o menino, você sabe atirar? Atira! O policial tem que atirar! E manda o menino fazer o gesto de atirar. Eu queria saber até quando que as autoridades que cuidam de crianças vão permitir essas cenas. Primeiro, usar uma criança na campanha política. Uma criança, isso é uma covardia, porque a criança não tem nada a ver com política. Primeira coisa. Depois, estimular a criança a atirar com essa idade, isso francamente parece aquele filme do humorista é francês, o Sacha. Ele fez um documentário simulado. Sacha Cohen, não? Com políticos americanos se fazendo de israelense. Olha, lá em Israel nós temos um plano para ensinar as crianças de 4 anos a atirar, o que vocês acham? E os caras apoiando, né, os direitistas americanos. Parece esse filme. Parece uma comédia, mas não é uma comédia, é uma tragédia. É uma tragédia. Essa cena de hoje, ensinando uma... E depois ele foi abordado pela reportagem, pelos garotos do Carrapato, e ele disse, mas qual é o problema? Eu ensinei meus filhos a atirar com 5 anos. Isso é inerente ao ser humano. Então aí, os filhos de Bolsonaro, né? Sendo machistas, sendo homofóbicos. E começaram a atirar aos 5 anos exatamente. de idade. Francisco Medeiros, muito obrigada pelo superchat. Tem gente dizendo que o Alex está inspirado hoje. O Edu Goulart está perguntando, e a Globo noticiou os grevistas? Muito provavelmente não, né? Não assisti, mas acredito que não. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência. Pessoal, a gente vai começar o palanque daqui a pouquinho com o Gilmar Tato, como eu anunciei, candidato ao Senado pelo PT aqui de São Paulo. Obrigada, Alex e Paulo. Amanhã a gente está de volta. Falou. Tchau, até amanhã. Meus queridos companheiros e companheiras, eu queria fazer algumas perguntas para você. É verdade que você acredita no crescimento da imprensa alternativa? É verdade que você acredita na democratização dos meios de comunicação? É verdade que você quer liberdade de imprensa de fato e de direito? Se você pensa, você quer e você deseja, depende só de você. Faça uma assinatura no 247. Faça a assinatura e assista pelo YouTube, que vai ser tudo mais democrático para você.